sua presença perante o mundo? Ok, pode ter sido uma pergunta meio abrangente demais, só que o que eu me refiro é como você se destaca nos seus grupos de amigos, na sua família, é por aí. O mangá que eu vou falar hoje é Voice, que foi escrito e ilustrado por Kuniko Tsurita, lançado em 1968 na revista Garou. Ele é um mangá bem curto, curtíssimo mesmo, um dos mangás mais curtos que eu trouxe aqui pro canal, e olha que eu me esforcei muito. Ele conta a breve história de uma pessoa que, num dia qualquer, ela acorda, vai para o banheiro, olha para o espelho e ela descobre que seu corpo está invisível. Depois do espanto, ela olha de volta para a cama e ela vê que tem alguém lá. Então ela vai lá ver o que tem e tal. E ela com muita raiva e tal, fica perguntando o que, é que você está fazendo aqui, né? Aí a outra pessoa que está na cama fala que ela não pode reclamar porque ela não existe. Ela, no caso, a pessoa que está invisível. Ela não existe. Ela não tem corpo, não tem nada pra provar. E tem uma coisa que nesse mangá, que difere de outras obras assim, é que aqui a pessoa invisível ela não consegue tocar em outras coisas, ela também não consegue ser tocada, é diferente de outras obras onde a pessoa, mesmo que a pessoa esteja invisível, você ainda pode tocar, ainda você pode ver, você pode perceber que tem alguém ali. Aqui é diferente. Aqui ela não consegue tocar, ela não consegue ser tocada e por aí vai. Ela só tem a voz. Então, a pessoa invisível vendo ela que a outra pessoa está mexendo nas suas coisas, está comendo sua comida, bebendo suas bebidas e tal. Então ela começa a insultar, não insultar, meio que tenta tirar a outra pessoa do sério. Primeiro ela fala das roupas dela, ela diz que a gravata que ela tá usando tá toda esbarfada, que a roupa dela tá meio suja, dava pra ver que fazia um bom tempo que ela não lava essa roupa e tal. Aí essa outra pessoa, ela fica ouvindo isso e fica um pouco incomodada assim, mas não resolve não ligar. Então ela começa a comer uns biscoitinhos, né, de arroz que tem lá. Aí a pessoa invisível começa a debochar do jeito que ela come, de que ela tá comendo do jeito errado, que não é assim e tal. Então, e assim a pessoa não invisível perde a paciência de vez e decide ir embora, com muita raiva. Então agora a pessoa invisível está sozinha no seu quarto, sem ter ninguém pra conversar. E ela tem medo de que ela desapareça, que ela pare de existir caso ela pare de falar. Então ela começa a falar só consigo mesma, sozinha, fica fazendo perguntas, fazendo questionamentos sobre o mundo, falando sobre curiosidades do planeta, do universo e tudo mais. Até que chega num momento que ela se cansa de falar e para de falar. E nesse momento ela para de existir. E assim o mangá acaba. Então, a parte interessante desse mangá, que é bem curto, como vocês viram, é da questão sobre a voz e tal, do que prova de que você existe dentro das coisas. Porque a outra pessoa não invisível que fica meio que tentando humilhar a pessoa invisível porque ela não tem corpo, então tecnicamente ela não existe assim e tal. Só que na questão da voz da pessoa, porque ela tem a voz para provar que ela existe, só a voz já prova que ela existe. Porque, bem, se a pessoa não existe, então quem foi que irritou ela? Quem foi que irritou outra pessoa se ela não existe? E quando ela deixa de falar, ela para de existir. Porque quem é que vai provar que tem alguém ali? Não é? É um mangá de mais de 50 anos que ainda se mantém atual por abordar a questão da importância da voz. Agora eu vou tentar ir por um caminho que pode ser um pouco confuso, mas eu vou explicando. Bem, pegando essa situação e tentando transpor para um ambiente de trabalho, ou melhor, num ambiente escolar, podia ser que isso seria configurado como uma ocorrência de bullying, não é?
Quando eu era pequeno e eu jogava lá o polêmico Bully, eu sempre achei que Bully se restringia só no aspecto físico, na questão física, não é? Só que, na realidade, a questão se volta muito mais na parte verbal, não é? Raramente vai pro lado físico. E se percebe também que quem costuma praticar bullying são geralmente pessoas queridas pela turma. Talvez por causa do gene forte, da personalidade forte. Se essa pessoa que é acostumada a praticar bullying consegue gerar algum certo divertimento, gerar algumas risadas, ela ganha mais chances de não ser propensa a ser denunciada, porque o pessoal gosta dela. Ela tem uma voz. Eu não tô querendo aqui me colocar aqui como uma pobre vítima, um santo, ou tentar colocar minhas vivências aqui nessa análise. Não, não é isso, de nenhuma forma. O que eu quero falar é do poder da voz dessa pessoa. A voz dela garante uma posição nas situações, que nesse caso do agressor, de não ser punido, de não ser denunciado, ou já no caso aqui do mangá, de provar que ela existe. E ficou um pouco estranho essa coisa aqui de agressor, de voz, mas eu não tô aqui dizendo que você precisa ser um babacão pra ter uma voz. Não, você pode ser um cara legal, tá? Relaxa. E não vá levar pra esse lado. Eu acabei de falar que eu nem ia colocar minhas vivências aqui nesse vídeo, mas eu vou colocar só um pouquinho, mas também sem entrar em outros detalhes. Bem, durante uma parte da minha vida, eu era incrivelmente chato. Sério, muito chato mesmo. Eu dava trabalho pra minha. Não é que dá trabalho, mas eu enchia muito a paciência da minha família, dos meus professores, dos meus colegas. E olha, a bateria da câmera, não, ela tá quase acabando, mas pode ficar sem frente por um tempo. Vocês que aguentem. Mas enfim, continuando, mesmo sendo assim um babacão, tipo, eu tinha uma certa relevância. Eu tinha uma presença considerável, mesmo que não fosse lá das melhores, mas eu tinha. Então, depois de um tempo, eu acabei deixando esse conjunto de atitudes que eu costumava tomar pra ficar só quieto. Então, aí eu já não dava mais trabalho pra minha família, eu já não dava mais trabalho para meus professores, eu já não dava mais trabalho para meus colegas, mas também eu também não era mais notado, então eu fiquei muito mais para escanteio durante esse período. É uma coisa que você aprende com o tempo, de que você não é especial e você precisa compensar isso com alguma coisa. E como não tinha muita coisa assim para compensar, então eu fiquei meio que assim, isolado. E não que exista algo errado nisso, porque eu não tô querendo dizer o período na escola foi totalmente solitário, porque eu também tinha amigos, eu tinha gente que eu gostava e tal, que são importantes pra mim até hoje. E é exatamente isso que acontece, não é? Porque você não vai se lembrar de todo mundo com quem você estudou no ensino médio, no ensino fundamental, na faculdade, trabalho. Enfim, você não vai se lembrar, você vai se lembrar do pessoal que é importante pra você. Mas pode ter a chance de você se lembrar de alguém que não é importante pra você, que não significa nada pra sua vida, mas você se lembra dela. E por quê? Porque ela era uma pessoa marcante, ela era uma pessoa que tinha uma voz marcante. E como eu falei, não tô querendo dizer que você tem que ser um arrombado pra fazer isso. Não, você pode ser só um cara legal, ou se referir a outra pessoa legal que vai ser lembrado por um bom tempo. E também, caso tenha alguém que estudou comigo assistindo esse vídeo, calma que eu não tô falando de você, relaxa aí. Eu poderia até levar esse assunto para um contexto, para um lado mais político ainda, mas o que é que não precisa? Vocês já entenderam a ideia de que a voz é extremamente importante. E quando eu falo de voz, eu tô falando de como as pessoas ao seu redor lidam com você, como elas reagem em relação a você. De que se você se incomodar com algo, alguém vai ligar para suas queixas, vão levar em conta a sua posição, tanto no sentido individual quanto também no coletivo. Ao mesmo tempo que você briga para ter a sua voz sendo ouvida. Que foi no caso aqui desse mangá, onde a pessoa usou a voz para provar que ela existe mesmo, ela ainda existe. E quando ela deixou de falar, ela parou de existir. Tanto faz se você tem um corpo
ou não. Se você luta para ter a sua voz ouvida, isso já prova a sua existência.